Graça e paz, eu sou o pastor Jano Imamedes e você vai ouvir mais uma mensagem da Palavra de Deus. Quero só avisar você, se você quer ajudar o nosso canal, contribuir para o nosso canal, você pode clicar lá em inscrever-se. Após você ouvir a palavra, você vai lá, tá bom? Clica lá. Também não esquece de clicar no sininho para que você possa receber notificação quando colocarmos novos vídeos. E eu espero em breve estar com você pessoalmente. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Graça e paz. Nós vamos estar lendo a Bíblia Sagrada no livro de Ezequiel, capítulo 37. Isaías, Jeremias, Lamentações e depois então vem Ezequiel. Aí quando eu falo capítulo 37, os antigos já sabem qual é o assunto, né? A visão do vale dos ossos secos. Mas eu sei que tem muita gente nova assistindo, muita gente que não frequenta a igreja, que até faz comentário e depois entra em contato com a gente, amigos nossos também da antiga. Então você abra lá a Bíblia, Ezequiel capítulo 37. Eu vou ler rápido agora, mas você pode ler com calma depois em casa. Eu não vou ler todos os versículos até o 14 não. Eu vou ler o 1 ao 3, depois eu vou ler o 13 e o 14. Diz assim, ó: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ezequiel então teve uma visão, e aí ele enxerga essas situação. Chegar no vale e via cheio de ossos, os ossos estavam secos. E aí ele teve uma experiência tremenda lá, que daqui a pouco você vai saber. E no versículo 13 e 14 ele diz assim: sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Bem, é bom saber quem foi Ezequiel. Ezequiel foi um servo de Deus que passou por situações difíceis. Você sabe que Nabucodonosor cercou Jerusalém, e aí deixou todo mundo lá em dificuldade. O cerco impedia que as pessoas fossem fora, até para adquirir coisas. Então as pessoas estavam indo, passando por situações difíceis naquele momento. Não tinha como adquirir a alimentação que antes podia, não podia ter um relacionamento com outras cidades para comprar, e aí a situação foi ficando difícil. A família real e outras pessoas foram levadas cativo, inclusive Ezequiel e a sua esposa. A gente está registrado lá no capítulo 24, versículo 15 ao 18. Jerusalém foi destruída em 586, e aí Ezequiel era de família sacerdotal. Possivelmente no ano que ele ia exercer a sua função, ele estava no cativeiro, automaticamente não podia exercer. Bem, você foi chamado para alguma coisa, quer fazer, está prestes a tomar posse daquilo, a fazer o que você gosta de fazer, acabou. Bem, tem gente passando por situações assim agora, né? Eu continuo motivado porque agora estou pregando até mais. Aí tem uma live, não é live não, é uma live, né? Que tem uma musiquinha rolando aí agora, né? Que o camarada agradece a mulher dele que ele faz live toda hora, mas é live louça, live o chão, live é lavar, não, é live mesmo. Nós estamos assim, toda hora tem oportunidade de falar da palavra. Você clica lá no Facebook, eu tenho muitos amigos, e quando eu pego a Bíblia e começo a falar, eu estou no Facebook da igreja agora, mas no meu eu coloco e aí aparece 1, 2, 3, 4 e a gente começa. As pessoas vão digitando e a gente vai falando da palavra, as pessoas assistem, depois aquilo é multiplicado, a gente baixa, coloca no YouTube. Então acaba você até tendo mais oportunidade para falar da palavra, fala até mais. Mas Ezequiel não estava nesse tempo, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp. Ele tinha que usar a voz dele, ele falava, mas estava numa terra distante, estranha, passando dificuldade. Sua esposa morre, e Deus diz para ele que ele não podia nem velar.
ele não pôde exercer a sua função, exilado. O seu nome quer dizer Deus torna forte, fortalece. Então Ezequiel, o nome dele quer dizer Deus torna forte, fortalece. Deus é aquele que fortalece, que torna forte. De repente você está se sentindo fraco agora. O que eu fazia não posso mais fazer. Eu não posso planejar nada, pastor, porque eu não sei o que está acontecendo, o que vai acontecer daqui a pouco. Nem eu sei, ninguém. Os governantes estão aí, dão uma data, daqui a pouco dão outra. Nós estamos vivendo uma situação difícil, um pouco complicada por enquanto. Esperamos que acabe. Ezequiel estava numa situação pior do que a minha. Ezequiel estava numa situação pior do que a sua. Ezequiel teve várias experiências com Deus. Lá no 47 ele vai ter uma experiência maravilhosa também. O livro é dividido em 3 partes, mas nós vamos direto para a terceira parte, que fala de restauração. Parece que Ezequiel, aquele que passa por uma situação, perde a esposa, tem dificuldade para pregar o evangelho, a palavra, né? A palavra que estava no coração dele, de exercer sua função sacerdotal, possivelmente, não podia. Mas ele fala também de restauração. Ele está vivendo num povo, no meio de um povo que se tornou incrédulo, um povo que cria em Deus, mas que se distanciou do Senhor, e agora estavam como ossos secos. Ezequiel tem uma visão de um vale onde está cheio de ossos. Esses ossos estão secos, e Deus fala para ele profetizar esses ossos. Ele começa a profetizar, e os ossos começam a se bater um com o outro, formam esqueletos, e começa a se formar, e se torna um grande exército. Judá estava como aqueles ossos. O que quer dizer isso? Vazio, não adiantava mais nada, não tem jeito. Sabe aquela pessoa que você pensa assim, não tem jeito? Ou você mesmo pode estar pensando agora, pastor, eu não tenho mais jeito, eu não tenho sentimento algum por nada mais. E essa situação do coronavírus agora piorou a minha situação. Não sei o que penso, não tenho motivação para nada, estou lá, jogado. Aqueles ossos não tinham nenhum valor. E Deus manda ele parar e falar, sem motivação para nada. Assim estava aquela nação. Deus diz para Ezequiel: esse é o meu povo, Israel. Aquela nação estava sem motivação para nada. Parou, se distanciaram de Deus e caíram, adoraram outros deuses. Eu lembro do povo de Deus, no Salmo 137, que diz que eles não queriam mais tocar, nem cantar. Diz assim: como cantar em terra estranha? Como? E aqui eles não estavam em terra estranha inicialmente, estavam na sua terra, depois foram levados para a terra estranha. E aí é esse povo que está falando isso. Como cantar? Mas quando tinham oportunidade não faziam. Quando tinham o templo para adorar, não adoravam. E agora estavam reclamando porque não tinham como adorar. Olha que situação complicada. Está dando saudade de vir aqui adorar? A gente vai valorizar um pouco mais isso. Podemos adorar com a nossa família na nossa casa, podemos adorar um hotel, até no hospital. Mas naquela época o povo só sentia realmente que estava adorando quando estava no templo do Senhor. Por isso eles não queriam mais cantar. Olha para o nosso texto. Olha para o nosso texto. O que diz o versículo 2 do capítulo 37, diz assim, ó: porque me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Ezequiel diz que eles estavam sequíssimos, não tinha mais nada. Já fazia muito tempo, já faz muito tempo que você está distante de Deus. Que essa palavra, que a palavra que você está ouvindo pela internet, que a palavra que você está lendo em casa, que a palavra que a tua esposa está lendo para você, o seu esposo está lendo para você, o seu filho e sua filha, possa começar essa mudança, essa transformação. Estava sequíssimo, mas ainda há esperança. Vamos pular para o versículo 4. Olha o que diz o versículo 4. Deus fala para ele profetizar assim, ó:
Disse-me ele: profetiza esses ossos, diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Quero dizer para você o que é a profecia. Bem, eu começar a falar da sua vida aqui agora. Profecia é pregar a palavra de Deus. Quando você prega a verdadeira palavra de Deus, a Vox Dei, a palavra da verdade, alguma coisa acontece no interior dessas pessoas. Nós hoje estamos entendendo profecia como falar do futuro ou do passado, e as pessoas buscam isso como uma cartomante, necromante. Parece que está vivendo em outra religiosidade. A verdadeira religião que busca a Deus é pela palavra, e somente a palavra, só a palavra é a voz de Deus. Por isso profetiza, fala da palavra. Ah, mas eu estou cheio de falar, ele não muda, continua falando. Deus fala para ele: profetiza esses ossos, e diz: ouvi a palavra do Senhor. Eu estou dizendo para você agora: ouvi a palavra do Senhor. Leia você esse texto, tenha uma experiência com Deus através da palavra. Olha o que diz o versículo 6: porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. A alma entrou nele. Não dá para mudar se não for por esse meio, pelo Espírito, o Espírito pela palavra. Então a alma entrou nele. Agora não adiantava nada, está lá pronto, porém tendões, farei, mas se não tiver o Espírito, continua lá morto. Não adianta. Profetiza ao Espírito, que diz o versículo 9, então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro cantos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Assopra sobre esses mortos para que viva Espírito. Tem muita gente, está ali, está bem vestidinho, está arrumadinho, está de pé, está com uma boa aparência, mas só nasce de novo quem tem o Espírito. Portanto, eu não quero aqui, como pastor, convencer você. Quem vai te converter é o Espírito Santo de Deus, e é pelo Espírito. Eu digo: Senhor, em nome de Jesus, envia o teu Espírito até essa casa, envia o teu Espírito até essa família. Não só fala, mas também entra. Espírito, chegue-se a ele. É interessante, você que já é cristão, entende disso, sabe que no Antigo Testamento os profetas invocavam o Espírito, né? No Novo Testamento a gente vê o seguinte: Jesus vai para a glória e diz assim: o Espírito já está entre vós. Em Atos 2 tem a descida, o marco da descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, e ali o Espírito desce, ele está conosco. Então Jesus está conosco através do seu Espírito, e vai ficar conosco até o fim dos tempos. O Espírito Santo está aqui. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você recebe o Espírito. Olha o que diz o versículo 10: profetizei como ele ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé, um exército sobremodo numeroso. Profetizei como me ordenara, preguei como Deus falou, e o Espírito entrou neles. Não é profetizar como eu quero. Eu acho muito legal para pregar assim. Por isso que a gente vem lendo versículo por versículo, você entendeu o que diz a palavra. Como Deus ordenou a palavra, não é uma ideia minha. Já está aqui na Bíblia. Eu coloco algumas coisas, é claro, a minha experiência de vida, meu testemunho, falo para a igreja, a experiência que estou vivendo nesse período de pandemia, mas é a palavra que tem que falar no seu coração. Preguei como me ordenara, e Deus hoje diz que nós tínhamos que falar dessa palavra. Essa experiência de Israel tem que servir para você. Essa experiência de Jerusalém tem que servir para você. Essa experiência de Judá tem que servir para você. Profetizei como me ordenaram, e o Espírito entrou neles. E o versículo 11: então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel?
Eis que dizem: os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Não tinham mais esperança. Tem gente que diz que tem esperança, mas está só esperando. Esperar não é esperança, nem sempre. Com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar, é isso. Tenho esperança, está sentado. Quem tem esperança, que é do verbo esperançar, não do verbo esperar. Esperar é uma coisa, esperançar é outra. É você começar já a fazer conta com aquilo que vai acontecer. E eu quero dizer, aquele que se entrega a Jesus está nos braços dele, vai continuar diante dele. Não tem pandemia que tire você de Deus. Nada poderá nos separar. Nada poderá. Então continue com esperança. Não esmoreça, não pare, não desista, siga. E você tem Deus. Então esse povo já estava sem esperança. Deus não quer isso. No versículo 12 ele diz: abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela. Já pensou? No meio de uma pandemia dessa, você com dificuldade no trabalho, com problemas familiares, você com problemas diversos aí no estudo, e Deus dá uma coisa para você que você nunca pensou em ter. Não estou falando de bens materiais não, mas pode ser também motivação para a vida. Quem sabe é nesse deserto que você encontra o oásis verdadeiro, a água pura de Deus. Quem sabe é nesse momento que você volta para Jesus. Deus abre a sepultura e faz você viver. Que às vezes a correria do dia a dia nos fazia ficar mecânicos, andando para cima e para baixo, fazendo tudo que estava programado, e agora tem que parar, tem que respirar, tem que mudar. Deus está abrindo a sua sepultura e fazendo você viver de verdade, valorizar aquilo que tem que valorizar. Tem gente com milhões e milhões em banco e não teve jeito para se salvar. Outros também vão passar pela mesma coisa. Fica tudo aí. Quando puder abraçar, hein? Que bom, hein? Quando puder abraçar. Que valor tem um abraço, um beijo, um contato. Agora você começa a valorizar algumas coisas que você não valorizava. Vai dar aquela caminhada, olha para o seu bairro, fala bom dia, boa tarde, boa noite com seus vizinhos, um bom dia, boa tarde, boa noite, mas sentindo alguma coisa, não aquela coisa mais mecânica. Vos farei sair dela, diz o Senhor. Você vivia numa sepultura, agora Deus começa a tirar você desse lugar. Eu quero finalizar com uma aplicação simples, para que você possa colocar na sua vida. Primeiro, uma aplicação dentro do próprio texto, depois para a sua vida. Primeiro o seguinte: o que eu aprendo com esse texto? O pecado e a distância de Deus nos faz secar. Bem, não sei se você sabe, mas o povo de Israel vivia em divisões. Em um momento eles se dividiram, reino do norte e reino do sul. Aqui estamos falando do reino do sul. O reino do norte já tinha sido dissipado, já tinha sido levado pelos assírios, já tinha sido destruído. Samaria já não era mais adoradora do verdadeiro Deus, já há muito tempo, desde Jeroboão. Mas aqui já passou centenas de anos, muito tempo passou, ou melhor, quase 100 anos, não centenas, quase 100 anos. E aqui agora é a vez de Judá ser levado cativo. Só que Ezequiel está dizendo que vai ter restauração. Mas por que o povo estava naquela situação? Por causa do pecado. Pecado destrói a nossa vida, destrói a família, seca você por dentro. Aquela comemoração, aquela alegria, aquele sorriso falso, que às vezes você viveu em alguns lugares, que eu vivi, ou que outras pessoas viveram, não traz para perto de Deus. O que traz para perto de Deus é obedecer a sua
palavra. A distância de Deus faz secar. Segundo, eu aprendo com esse texto, somente a palavra de Deus pode dar vida. E aí eu li para você lá o versículo 7, então profetizei segundo me fora ordenado. A Bíblia é a voz de Deus, a Bíblia é a verdadeira palavra. Você está com bobeira em casa? Pega lá, clica alguns textos, procura pregações, leia texto da Bíblia, ouça a Bíblia. Tem até na voz de homens famosos aí a leitura da Bíblia, né? O Senhor é o meu pastor e nada. Você pode, mas vai vivendo a Bíblia, vai aproveitando, vai crescendo, porque somente a palavra pode mudar. Nós estamos numa campanha para ler a Bíblia, mas tem livro que é complicado ler, né? Levítico. Vamos embora. Tem partes que tem que ler família, fulano era pai de fulano, filho de ciclano, e aí vai. Números, a contagem do povo. Mas a Bíblia toda, ela tem uma mensagem para a gente, de Gênesis a Apocalipse. E se você começar a ler a primeira vez, quando você lê a segunda, você já começa a ver Jesus ali. E aí você vai a Jesus. Somente a palavra pode dar vida. Não adianta, você está numa igreja motivada, essa igreja aqui é muito boa, a motivação, olha que tal. Não tem palavra, irmão, foge desse negócio. Foge mesmo. Ah, mas não é isso. A palavra de Deus, ela é para sempre. A Bíblia que era pregada lá 3.000 anos atrás, ela é atual hoje. É muito quadrada a igreja, só fala de Bíblia. Irmão, se igreja não falar de Bíblia, o que é isso? Não é igreja. Igreja tem que falar de Bíblia. O povo tem que ler a Bíblia. O povo também tem que cantar a Bíblia. É a Bíblia. Tudo vai passar, mas a palavra dele não passará, quem diz é ele. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Isaías 55, versículo 11. A palavra que sai da boca de Deus, não é da minha boca. E qual é a palavra que sai da boca de Deus? A própria Bíblia, a Vox Dei, a voz de Deus. Terceiro, a profecia não pode ser interrompida. O que aconteceu aqui? Foi por etapa. Os ossos se bateram, se juntaram, tendões, carnes, e aí Deus diz: profetiza. Vem espírito dos quatro. Quer dizer, foi acontecendo tudo, depois Deus diz para o profeta falar. Não pode parar. Tem gente que está no meio do caminho, aí fica andando igual um zumbi. Está entendendo isso? Já pensou se para ali? Eles ficam daquele jeito e começam a andar com os tendões aparecendo assim. Tem gente que começa assim, aceita Jesus, mas não segue o processo, não continua. Tem aquela emoção inicial que é maravilhosa. Ainda me motiva hoje a minha experiência de conversão. Há 30 e poucos anos. Caramba, já tem 30. Ih, caramba, já tem mais de 30. Estava pensando isso hoje, mas eu já vivi mais dentro da igreja do que fora. Muito mais. Ou seja, já tenho muito mais tempo vivendo dentro da igreja. Estou com 51 anos. Então estava com 18, né? Aí, ó, tem muito mais. Ainda estou em processo. E você pensa que já está pronto? Mal chegou. Ainda tem que crescer, ainda tem coisa para acontecer. Não interrompa o processo. E aí seriam só cadáveres se não tivesse o Espírito. Eu falei muito hoje de ler a Bíblia. Falei, tem que fazer, mas também tem que buscar a Deus, tem que orar, tem que se curvar, tem que adorar. Não está tendo culto na igreja? Faça o culto com a sua família em casa. Não interrompa o processo. Tem gente que fala assim: poxa, eu fico tão triste faltar um culto domingo. É mesmo, né? É complicado, né? A gente tem de igreja há muito tempo. Imagina, 30 anos de igreja, 30 anos para culto domingo. Aí tem um domingo que você está longe, não dá para ir na igreja. Fica complicado, né? E agora? Faz o culto em casa.
Mas tem gente que o primeiro dia fica com saudade da igreja, aí no outro domingo também não vai ficar com saudade, depois acostuma, 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí 1 ano. Não, eu vou aparecer, interrompendo o processo. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Continue buscando a Deus. Continue, vai lá no nosso canal também, tem outras palavras, pregações lá, e de outros pastores. Aí você tem pregação para você ouvir todo dia, em vários lugares. Mas não fuja da palavra de Deus. Você pode fazer parte desse exército, que vai mudar o mundo, porque a palavra de Deus, ela realmente muda o mundo. Eu aguardo você aqui, quando tudo isso acabar, para a gente estar aqui junto, adorando a Deus em espírito e em verdade. Mais uma palavra da quarentena: graça e paz.